Boa tarde a todos. A gente vai dar início à reunião semanal da programação da operação do dia 10 de dezembro de 2021, agora são 15 horas. Espero que todos estejam bem. E antes, na verdade, da gente começar com as apresentações, passar um recado para vocês. Semana passada, foi informado que a pesquisa de satisfação teria o prazo para resposta até dia 8/12, que foi, na verdade, na quarta-feira, né? Esse prazo, na verdade, foi estendido até hoje, dia 10/12, então a gente pede a gentileza, se vocês puderem responder a pesquisa de satisfação ou por WhatsApp ou por e-mail até o final do dia de hoje, houve uma extensão do prazo, né, dessa pesquisa de satisfação. Novamente, bem-vindos a todos. A gente vai começar, então, com o primeiro bloco de apresentações. E nesse primeiro bloco, a gente vai ter as apresentações da previsão meteorológica, hidrológica e hidráulica. E a gente vai começar agora com a apresentação meteorológica pela PRH. Quem vai fazer essa apresentação é o Rafael. Rafael, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Hélio. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Bom, vamos iniciar com a apresentação da previsão meteorológica. Bom, aqui temos a animação com as imagens de satélite decorrente da semana operativa, aí do dia 4 até o dia 10 de dezembro. E aqui ao lado, à direita, a precipitação acumulada, né, durante a semana operativa. Os principais destaques de sistemas que ocorreram durante a semana. Tivemos a atuação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul do mês de dezembro, que se formou no fechamento da semana operativa anterior. Ela se dissipou no domingo, tá? Então no início da semana operativa atual. Ela ocasionou pancadas de chuva no Médio São Francisco, no trecho montante à usina de Boa Esperança, no Parnaíba, no Tocantins e também na bacia do Xingu. Entre domingo e segunda-feira, tivemos uma rápida passagem de frente fria pelas regiões sul e sudeste, que ocasionou pouca chuva nas bacias do sul. Basicamente, a precipitação ficou nos trechos de cabeceira dessas bacias, na região sul, e os totais foram baixos, então nada significativo para as vazões. E essa frente, conforme foi avançando aí pela região sudeste, ela originou um novo episódio da zona de convergência do Atlântico Sul. O segundo episódio do mês de dezembro, esse sistema se configurou na terça-feira, tá? Vem atuando, principalmente entre a Bahia e a região norte do país, né, organizando o corredor de umidade na faixa norte, centro-norte do país, e favorecendo a ocorrência de precipitação no trecho alto e médio do São Francisco, no trecho montante, a usina de Boa Esperança, novamente, no Parnaíba, no Tocantins, nas bacias do Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira e também nas bacias do leste, as bacias do Doce, Jequitinhonha e Paraguaçu, com totais aí verificados variando entre dentro e acima da média semanal, tá, para essas bacias. Em relação às temperaturas, elas iniciaram em elevação nas capitais do sul e do sudeste, sendo que entre segunda e quarta-feira entraram em declínio por conta da entrada de ar frio, dessa frente fria que avançou aí no decorrer da semana, com São Paulo e Rio de Janeiro apresentando temperaturas mais baixas do que o previsto. As temperaturas ficaram um pouco mais baixas em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Por conta dessa entrada de ar frio. Foi uma entrada de ar frio um pouco mais intensa do que o previsto aí para essas duas capitais. E fechando a semana, as temperaturas tanto nas capitais do sul como no sudeste, elas vêm apresentando uma gradativa elevação. Tá? Elas fecharam a semana com temperaturas mais altas aí do que o meio da semana, do que a parte do meio da semana. Então, elas
elas fecham em elevação gradativa, e nas demais capitais do país não tivemos aí variações significativas, tá? Elas permaneceram estáveis aí ao longo da semana que passou. Nesse slide temos a figura com a média semanal da velocidade do vento a 10 metros, destacando aí que os ventos permaneceram enfraquecidos no interior da Bahia e do Piauí, por conta da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, aí durante a maior parte da semana, então desfavorecendo, desintensificando os ventos nessas regiões, e diferente dos parques da costa norte do país, que permaneceram com ventos mais favoráveis para a geração eólica. É um padrão que já vem ocorrendo aí nas últimas semanas, não teve nenhuma mudança aí significativa desse padrão. Então, ficou bem parecido com o das últimas semanas. Bom, em relação ao cenário que os modelos estão sinalizando para a próxima semana operativa, a expectativa é de que tenhamos um padrão parecido com o da semana atual, onde teremos uma nova passagem de frente fria pelas regiões sul e sudeste e uma manutenção das pancadas de chuva nas bacias das regiões norte, nordeste e centro-oeste. O nordeste mais aqui o interior da região. Mas diferente da semana atual, os totais de precipitação aumentarão no Paraná, sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e também na região sudeste. Tá? Devido à passagem um pouco mais lenta desse sistema por esses estados. Essa frente ela vai avançar de uma forma um pouco mais lenta em relação à frente da semana atual. Então, com isso, teremos um favorecimento aí na ocorrência de precipitação sobre as bacias do Paraná, Paranapanema, Tietê, Grande e Paranaíba, em comparação com a semana atual, tá? Com totais variando entre dentro e acima da média semanal. E em relação às bacias do Sul, elas permanecem com totais de precipitação abaixo da média. A Bacia do Iguaçu deve ter um pouco mais de precipitação em relação à semana atual, mas ainda assim devem ser valores aí, o total acumulado previsto para a próxima semana deve seguir ainda abaixo da média semanal. Tá? E nas bacias do Jacuí e do Uruguai, elas permanecem com pouca precipitação, como já vinha ocorrendo aí nas últimas semanas. Bom, com isso, a expectativa para a próxima semana operativa é de que tenhamos temperaturas dentro da estabilidade em todas as capitais do país, sendo que o sul e o sudeste com um padrão parecido com o da semana atual, então elas começam mais elevadas e conforme temos a entrada de ar frio da frente fria, as temperaturas elas começam a cair no decorrer da semana por conta da entrada de ar frio da frente, e aí depois estabilizando na metade final da próxima semana, nas capitais do Sul e do Sudeste. Tá? Nas demais capitais, sem variações significativas no comportamento da temperatura. Tá? Em relação à geração eólica, a expectativa é de que permaneça estável na próxima semana, sem variações significativas. E com relação à geração fotovoltaica, ela permanecerá estável em todos os parques da região Nordeste, tá? Isso em termos de média semanal. Tá? Elas permanecerão estáveis em todos os parques do Nordeste, nos parques do interior de Minas também, e nos parques da região do interior de São Paulo, elas apresentarão um declínio na próxima semana por conta da atuação dessa frente fria, essa frente que vai atuar de forma mais lenta aí sobre a região Sudeste, então favorecendo a ocorrência de nebulosidade por mais dias na próxima semana sobre o interior do estado de São Paulo. Tá? Então, a expectativa é de que temos um declínio nos parques dessa região. Então, essas são as informações que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Agora passo a palavra com o Hélio. Obrigado. A gente que agradece aí, Rafael, pela apresentação e até usando como base o início dessa apresentação, né, principalmente a previsão de precipitação para a semana operativa. A próxima apresentação, que vai utilizar como base essa
pelo menos essa primeira semana operativa, além, né, do restante da semana. O Arthur vai fazer a apresentação para a gente da previsão hidrológica. Arthur, por favor. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Então, vou fazer a apresentação da previsão hidrológica para essa revisão 2 do PMO de dezembro. Então, como o Rafael apresentou, a gente tem precipitação para acontecer nas próximas semanas operativas. Para o subsistema sudeste, na bacia do Rio Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema, principalmente entre os dias 14 e 17. No Paranaíba, esses volumes são mais significativos e no Grande Paraná fica oscilando entre 5 e próximo a 15 milímetros. E no Paranapanema, a precipitação por conjunto fica, não é tão significativa assim, com maior valor aqui no dia 15 de dezembro. O subsistema sudeste, então, ele tende a ter uma queda da ENA nos próximos dias, seguido de um aumento, e na semana do dia 18, subir um patamar de estabilidade. Com isso, a previsão mensal fica em 78% da média de longo termo, sendo caracterizado pelo terceiro menor dezembro do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Grande, a gente vai observar na previsão diária uma oscilação da ENA, seguindo de um aumento nesses próximos dias, uma queda até metade da próxima semana operativa, um aumento até o final da outra semana, e seguido de uma recessão. Com isso, a previsão mensal fica em 46% da média de longo termo, sendo o segundo menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Paranaíba, a gente também observa uma queda nesses próximos dias, seguido de um aumento até o restante do horizonte da previsão diária. Isso faz com que a previsão mensal fique em 66% da média de longo termo, sendo o 14º menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Paranapanema, a gente observa uma leve recessão até metade da próxima semana, um aumento até o final da próxima semana, seguido de uma recessão. Com isso, a previsão mensal fica em 37% da média de longo termo, sendo o 5º menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Paraná, a gente também observa uma recessão nos próximos dias, seguido de um aumento até a próxima semana, até o final da próxima semana, seguido de uma recessão até o final do horizonte da previsão diária. Com isso, a previsão mensal fica em 69% da média de longo termo, sendo o 11º menor do histórico de 91 anos. Para a região sul, a gente observa que a precipitação, tanto da bacia do Iguaçu quanto do Uruguai, não são tão significativas. No Iguaçu, vão ter volumes da precipitação por conjunto acima de 5 milímetros apenas nos dias 14 e 15, e no Uruguai não chega a atingir 5 milímetros. Com isso, a previsão é de recessão no horizonte da previsão diária, e com isso a previsão mensal fica em 32% da média de longo termo, para a ENA, e caracterizando o 6º menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Iguaçu, então, é esse comportamento de recessão que vai ser observado, caracterizando 30% da média de longo termo e 5º menor dezembro do histórico de 91 anos. Para o Rio Uruguai também a gente observa essa recessão da ENA, e com isso a previsão mensal fica em 35% da média de longo termo, sendo o 13º menor do histórico de 91 anos. A previsão para o subsistema norte-nordeste, para o São Francisco a gente observa precipitação significativa acima de 5 milímetros em todo o horizonte, bem como para a bacia do Rio Tocantins. Com isso, o subsistema Nordeste tende a aumentar um pouco a ENA ainda nessa semana, seguido de uma leve recessão no começo da próxima semana e assumindo o patamar de estabilidade no restante da previsão diária. Com isso, a previsão mensal vai ficar em torno de 82% da média de longo termo, sendo o 32º menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio São Francisco, vai ter um leve aumento ainda nessa semana, seguido de uma recessão e um patamar de estabilidade. Então, a previsão mensal fica em 81% da média de longo termo, sendo o 35º menor do histórico de 91 anos. Para o subsistema norte, a gente tem uma previsão de ascensão da ENA durante todo o horizonte de previsão diária. A previsão mensal fica em 191% da média de longo termo, que caracteriza o 2º maior do histórico de 91 anos. A bacia do Rio Tocantins, então, apresenta elevação da ENA durante esse horizonte de previsão diária,
e a previsão mensal em 141% da média de longo termo, sendo o 13º maior do histórico de 91 anos. Aqui um mapa que a gente observar as previsões, como elas estão dentro da média de longo termo. A gente tem destaques com previsão acima de 120% da média de longo termo para as bacias do Rio Madeira, do Telespires, do Xingu, do Tocantins, Uruaúna, Uatumã, Jari, Araguari e também para as bacias do Mucuri e Paraguaçu. Com previsão entre 80% e 120% da média de longo termo, a gente tem o Parnaíba, o Paraíba do Sul, Itabapuana, Manso e Jauru, e o restante está com previsão abaixo de 80% da média de longo termo para a próxima semana operativa. A previsão hidrológica mensal para o mês de dezembro, então, para o subsistema Sudeste, na revisão 2 teve uma queda, no PMO foi previsto 99% da média de longo termo, a revisão 1 ficou em 97% da média de longo termo e agora estamos em 78% da média de longo termo. Isso caracteriza o 13º menor do histórico de 91 anos. Para o subsistema Nordeste, a gente veio no PMO 86% da média de longo termo, a revisão 1 estava com 77% da média de longo termo para a ENA, e a revisão 2 foi para 82% da média de longo termo, que caracteriza o 32º menor do histórico de 91 anos para o mês de dezembro. O subsistema Sul, no PMO, começou com 55% da média de longo termo, a revisão 2 foi para 41% da média de longo termo, e agora a revisão 1, desculpa, e a revisão 2 agora está em 32% da média de longo termo, o que é o sexto menor do histórico de 91 anos. Já para o subsistema Norte, no PMO viu 215% da média de longo termo para a ENA. Na revisão 1, esse valor foi para 203, e agora na revisão 2 está em 191% da média de longo termo, o que é o segundo maior do histórico de 91 anos no mês de dezembro. Agora, olhando a previsão hidrológica mensal para dezembro e janeiro, a gente observa que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a previsão mensal vem abaixo do que estava sendo previsto no PMO e na revisão 1, e as aberturas para o mês de janeiro estão com limite inferior em 41%, limite superior em 198% da média de longo termo, e valor esperado em 84% da média de longo termo. Para o subsistema Sul, essa previsão ela está um pouco aderente ainda ao que vinha sendo previsto, um pouco abaixo, na verdade, do que vinha sendo visto no PMO e na revisão 1. E as aberturas, elas conversam entre o PMO e a revisão 1, com um limite inferior com 18% da média de longo termo, o limite superior em 380% da média de longo termo e o valor esperado em 72% da média de longo termo. A previsão do subsistema Nordeste, ela segue com uma previsão bem aderente ao que vinha sendo previsto no PMO e na revisão 1, com as aberturas também aderentes, com o limite inferior em 39% da média de longo termo, o limite superior em 186% e o valor esperado em 76%. E para o subsistema Norte, a semana 3 vem um pouco abaixo do que vinha sendo previsto, mas as semanas 4 e 5 são bem aderentes ao que foi previsto na revisão 1 do PMO. O limite superior está em 242% da média de longo termo, o limite inferior está em 94% e o valor esperado está em 151%. Agora, falando dos armazenamentos por subsistema, a gente observa que os subsistemas Sudeste, Norte e Nordeste estão com a ascensão da energia armazenada, enquanto o subsistema Sul está passando por uma redução da energia armazenada. Olhando agora alguns reservatórios de importância do SIM, a gente observa que todos os reservatórios aqui citados, que são Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Itumbiara, estão com elevação da energia armazenada. Com isso, eu finalizo minha apresentação e retorno a palavra para o Hélio e agradeço a todos pela presença. Valeu, Arthur, obrigado pela apresentação. Damos sequência agora à última apresentação desse primeiro bloco de apresentações. A Camila vai fazer a apresentação da operação hidráulica. Camila, por favor. Bom dia a todos, vou compartilhar aqui a apresentação.
Estão vendo? Sim. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica de reservatórios. Esse slide ele mostra a programação hidráulica, né? São as salas de crise e acompanhamento que estão atuantes no momento, que são a sala do Rio Tocantins, São Francisco, a sala de crise da Bacia do Rio Paraná, a sala de crise da região sul e a sala de crise do Rio Paranapanema. Além disso, nós temos os grupos de operação atuante do Paraíba do Sul. Esse slide ele mostra as datas das próximas reuniões da sala de crise, né? Temos para a semana que vem a reunião do Paranapanema do Sul, no dia 16 e no dia 15, respectivamente, e para o ano que vem nós temos já a sala do São Francisco, que é para o dia 12 de janeiro, e a sala do Tocantins no dia 11 de janeiro de 2022. Para essa semana, nós não tivemos alteração nos volumes de espera, e apresentando as simulações que foram apresentadas na última sala de crise do São Francisco, que foi no dia 7 do 12. Como o reservatório de Três Marias, ele está inferior a 60% e superior a 30%, e o de Sobradinho inferior a 60% e superior a 30%, a 20% do seu armazenamento, segundo a resolução, eles estão operando na faixa de atenção, né? E segundo a resolução ANA 111, que saiu no final da semana passada, a defluência de Três Marias ela tem que estar uma defluência máxima de 150 metros cúbicos por segundo, então sendo uma defluência flat para o reservatório, e no caso de Sobradinho e Xingó, a defluência tem que ser em 800 metros cúbicos por segundo. Essas defluências, elas são registradas através de XRH. Em questão de Xingó, nessa semana do dia 8 do 12 até dia 11 do 12, nós tivemos que fazer um aumento da defluência para 1.200, foi um XRH declarado pela CHESF. Isso foi para controle de rebaixamento, né, do reservatório de Itaparica, para a gente fazer o controle do volume de espera para o plano anual de prevenção de cheias, né? Esses dois gráficos aqui, eles mostram simulações dos reservatórios apresentados na sala de crise, como os de Três Marias. Essas simulações foram de 6 de dezembro a 31 de 1 de 2022. A parte azul são os dados observados e a linha verde é a simulação. Essa simulação foi feita através do SMAP, mais a chuva histórica do ano. Para o reservatório de Três Marias, nós tivemos uma recuperação, né? Como pode ser visto aqui pela simulação, chegando no final do dia 31 de 1 com 63,9% do seu volume útil, e o reservatório de Sobradinho, chegando no dia 31 de 1 com 57,1% do seu volume útil. Esse slide, ele mostra a programação de defluência da Gaia-Jupiá e Porto Primavera. Atualmente, Porto Primavera tem um FSARH de defluência mínima de 3.900 e Jupiá tem um FSARH de defluência mínima de 3.600. Tentando que todos esses últimos reservatórios eles estão dentro dessa resolução ANA, de resolução ANA 111, e atentando que o ONS ele pode operar esses reservatórios acima dos níveis, além das condições que estão nessa resolução, devido à necessidade de programação eletroenergética. Devolvo minha palavra ao Hélio. Obrigada a todos. Obrigado pela apresentação, Camila. Com essa apresentação, a gente finaliza esse primeiro bloco de apresentações e a gente volta em aproximadamente 5 minutos, respondendo as perguntas referentes às apresentações realizadas nesse primeiro bloco e dar o início ao segundo bloco de apresentações. Obrigado e até daqui a pouco. Olá, pessoal, bem-vindos novamente. A gente vai começar esse bloco aqui respondendo alguns questionamentos que foram feitos em relação às apresentações do primeiro bloco. Vamos começar aqui com a pergunta do Aguilar Ferrari, da Eletronorte Geração.
Ele solicita, se possível, que seja apresentado novamente o gráfico com a evolução dos armazenamentos nas regiões. Aguilar, essas apresentações elas estarão disponíveis no Sinteg logo após ao final dessa reunião. Então, a gente pede a gentileza que você pegue essas informações lá no Sinteg após o final dessa reunião. O Máximo Castro, da Eletronorte Comercialização, ele diz aqui que ele está com bastante eco na transmissão. A gente detectou um início de eco na transmissão logo no começo da primeira apresentação, a apresentação do Rafael, mas aparentemente logo depois foi resolvido, e conversando internamente aqui, a gente não está experimentando esse problema de eco. Então, pede a gentileza que, se isso continuar, que se reporte novamente ali no fórum, ok? A gente vai pedir agora a ajuda da Simone para responder a pergunta do Wagner Beni, da Pelera Renováveis Geração. O Wagner, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: por que o VNS passou a representar diretrizes operativas definidas pela ANA nos modelos de otimização? Diretrizes operativas em usinas são de responsabilidade do VNS, sempre existiram, e somente em situações específicas e notoriamente legisladas no setor elétrico é que tais diretrizes foram usadas para amarrar os modelos. Simone, por favor, você pode nos ajudar a responder a pergunta do Wagner? Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wagner. Bem, como já é esclarecido, né, na reunião passada, da reunião semanal, essa resolução ANA 111/2021, ela trata realmente de recomendações da operação de alguns reservatórios, como Xingó, Três Marias, Serra da Mesa. No entanto, ela trata, né, que se não for seguida essas recomendações, se não forem seguidas, a gente tem que justificar, o INES tem que justificar em até 7 dias o porquê dessa operação diferente do indicado na resolução. Desta forma, né, tem sido praticado essas ações, exceto em casos excepcionais que não. Então, de forma até a aproximar a representação dos modelos em relação à operação, então, foram declarados esses FSARHs, que são a responsabilidade dos agentes de geração. E os casos anteriores não haviam resoluções que tratavam dessas diretrizes, eram tratadas nas salas da ANA, em alguns momentos nas salas da ANA são também declaradas restrições, como no caso do Paranapanema, e aí no caso os agentes declaram vazão mínima, vazão máximo. Então já aconteceram alguns casos semelhantes a esse, que nem foram tratados através de resolução. Acho que seria isso. Obrigada, Hélio. Obrigado, Simone, pelo esclarecimento dessa pergunta do Wagner. As outras perguntas que eventualmente não foram respondidas agora, elas serão respondidas ao longo dessa apresentação oportunamente. Dando sequência aqui às apresentações desse segundo bloco, esse segundo bloco ele vai ter 4 apresentações: previsão de carga e programação diária, acompanhamento diário semanal, previsão de carga para o PMO, resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. E a primeira apresentação, previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, vai ser feita pela PEC, e quem vai apresentar é o Lio. Lio, por favor, se você quiser começar a apresentação, fica à vontade. Obrigado, Hélio. Vou começar a projetar aqui. Boa tarde a todos. Acredito que a tela já tenha chegado aí para vocês. Bom, começando aqui primeiramente com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Os destaques que a gente tem para a semana foram os dias 7 e 8, né? Em que a gente tinha uma previsão de uma temperatura aí mais alta e que elas não se concretizaram, por isso a carga respondeu aí mais forte nessa redução que teve de terça para segunda e depois de quarta para terça, né? Aqui na quarta-feira a gente tem um destaque que houve feriado de Nossa Senhora da Conceição no dia, nas cidades de Campinas e Guarulhos, mas historicamente a gente não tem observado que esse feriado aí tem algum impacto na carga do Sudeste. Portanto, a gente atribui aí a maior causa dessa redução aí por causa das temperaturas aí no subsistema. Indo para os resultados do subsistema Sudeste Centro-Oeste, o resultado do PDP foi que 78% dos desvios ficarem até 3%, contra 75% do prévio carga D100, um MAP de 1,96% do PDP contra 1,91% do prévio carga D100. Bom, seguindo aqui para o subsistema Sul, a gente teve aí
grandes variações também nos dias 7 e 8, em que a gente tinha ali previsão de manutenção de temperaturas mais elevadas, mas que por causa de chuvas localizadas ali e a carga acabou abaixando, né? Podemos notar que a, a, a previsão do dia 7 ficou até no mesmo patamar ali do dia 6, que era o que a gente tinha programado, mas a carga veio realmente por baixo. Com isso, os resultados foram até que satisfatórios para o Sul, né? Um subsistema que geralmente é mais volátil, essas variações de temperatura e chuva, né? 77% dos desvios até 3%, contra 66% do prévio KHD100, um MAP de 2,22% contra 2,59% do prévio KHD100. Indo aqui para o subsistema Nordeste, a gente tem aqui um grande desvio aqui observado no domingo. Já aviso de antemão que isso aqui foi um erro de medida e a gente está apurando aí os dados para ver qual que seria realmente a curva verificada aqui do subsistema no dia 5. Mas salvo essa ocorrência aí, nos outros dias não teve nenhuma variação, dado que o subsistema aí nas últimas semanas mantém o seu comportamento de uma carga bem comportada. Então, os resultados da semana, contabilizando esse dia 5, ficam dessa forma, com 76% dos desvios em até 3%, contra 63% para a KHD100, um MAP de 2,59 contra 3,01. Se a gente isolasse esse dia aqui, 5, e calculasse o MAP e os percentuais de desvios, excluindo o domingo, os percentuais de desvios em até 3% ficavam em 89% para o PDP, contra 74% do prévio KHD100, e o MAP ficava em 1,5 contra 2,18, mas como a gente ainda não tem a curva verificada do domingo, a gente mantém esses valores por enquanto e depois a gente faz a revisão. Indo para o subsistema Norte, a gente aqui teve nos primeiros dias aí da semana, na quinta e sexta-feira da semana passada, grande variação de consumidores livres, com entradas e saídas não programadas aí em quase todos os estados, mas aí de domingo para frente a gente conseguiu já acertar a previsão, reduzindo a carga aí, e desde então, por causa dessa volatilidade aí, teve uma certa dificuldade na previsão. Mas um outro destaque aqui também era no dia 8 de dezembro, em que teve feriado também de Nossa Senhora da Conceição, em algumas das capitais do Norte, e a carga veio abaixo do que a gente estava planejando, porque no histórico não estava tão baixo assim. Mas, seguindo para os resultados aí do Norte, tem 68% dos desvios em até 3% do PDP, contra 50% do prévio KHD100, 2,50% do PDP contra 3,22% do prévio KHD100. Aqui um destaque que o prévio KHD100 jogou para o feriado uma carga mais alta que a gente tinha programado. E integralizando todos os subsistemas no SIM, os maiores desvios ficaram aqui localizados no dia 7 e dia 8, principalmente no dia 8, por causa da queda aí do Sudeste e do Sul. E os resultados da semana foram que 88% dos desvios ficaram até 3%, contra 90% do prévio KHD100, um MAP de 1,53% contra 1,30% do prévio KHD100. Bom, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Eu encerro minha apresentação por aqui e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Lio, pela apresentação. Na sequência aqui, o segundo bloco de apresentações. Agora a apresentação vai ser da Marcela, que vai apresentar sobre a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal. Marcela, por favor. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Bem, então, dando seguimento, a gente começa a falar também de carga, mas agora em outro horizonte semanal, que segue muito em linha com o que foi apresentado pelo Lio anteriormente, no acompanhamento diário. Bem, esse é exatamente o retrato da segunda revisão semanal, consolidada essa semana,
onde a gente tem o acompanhamento da carga das 5 semanas operativas do mês e a gente foca no horizonte de previsão que trata das semanas 3, 4 e 5 do mês em curso. Agora, dando uma contextualizada em relação à semana em curso, que é a semana de 4 a 10, ela finda no dia de hoje. A carga desse subsistema, ela está fechando em níveis mais baixos, né, do que o observado nas semanas anteriores, e a gente pode ver que o observado na primeira semana operativa do mês, muito em função das temperaturas observadas na semana em curso. Quando foram realizadas as previsões para essa semana, nós tínhamos expectativa de redução das temperaturas em relação ao comportamento da semana anterior, mas as temperaturas observadas, elas ficaram aquém daquelas consideradas como premissas para a elaboração das previsões de carga para essa semana. Em função disso, né, a expectativa que nós temos hoje de fechamento da carga da semana corrente é de um valor sinalizando para nós um desvio de menos 4,3% em relação ao que havia sido previsto para essa semana na revisão passada. Olhando agora para o horizonte de previsão, mais precisamente para a semana 3, a expectativa que nós temos em questões relacionadas às temperaturas, né, as condições de tempo, é de que as temperaturas elas se mantenham em média com um comportamento semelhante ao observado na semana em curso, ou seja, ainda em níveis mais amenos. O único destaque é que é possível que os primeiros dias da semana eles comecem com as temperaturas um pouquinho mais elevadas, mas nada muito específico, característico para o que se é esperado para essa época do ano. Mas do dia 13 para o dia 14 já tem expectativa de passagem de uma frente fria, e a partir daí as temperaturas elas devem voltar a ficar nos patamares mais amenos, como os da semana em curso. Em função disso, né, dessa questão relacionada às temperaturas e de algo que a gente vai ver mais à frente, nós fizemos um pequeno ajuste, né, no valor da terceira semana, frente ao que havia sido consolidado na revisão passada, e essa revisão ela fica 1,3 mais baixa do que a previsão anterior. Para as semanas 4 e 5, nós não fizemos nenhuma alteração, visto que essas são semanas já de carga mais baixa em função dos reflexos do Natal, né, do feriado do Natal, e daquela semana que fica entre o Natal e o Réveillon. Bem, então, com todas essas considerações, né, em relação aos valores verificados, né, estimados para as 2 primeiras semanas operativas do mês, e mais a consolidação para os valores das semanas à frente, hoje nós temos a expectativa de fechamento da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, com um valor variando 0,8% frente à previsão inicial realizada lá na revisão 0 do PMO também do referido mês. Para o subsistema Sul, a semana em curso, ela segue com as mesmas características observadas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né, no que se trata das temperaturas. Nós, apesar da nossa expectativa de temperaturas mais amenas na semana corrente, elas foram ainda inferiores àquelas que foram sinalizadas para nós, pela área de meteorologia, e a carga também respondeu de forma negativa nesse subsistema, fazendo com que essa expectativa de fechamento, ela sinalize para nós um desvio de 3,5%, né, de menos 3,5% em relação àquela projeção que foi realizada na revisão passada. Para a próxima semana, nós seguimos também com a expectativa de condições estáveis em relação ao comportamento da semana em curso. Cabe ressaltar que esse é um comportamento bastante diferente do que se é esperado para um mês típico de dezembro, né, onde as temperaturas normalmente elas são bastante elevadas. Então, dezembro, parte dele, pelo menos essa semana, a expectativa que nós temos para nossa, ela segue com aquele perfil de anomalia, como observado nos meses de outubro e parte do mês de novembro, e essa alteração, essa sinalização que nós temos, né, para a próxima semana em termos de temperatura, ela fez com que nós revisássemos o valor previsto na revisão 1,
fizéssemos uma redução de 2,9% na terceira semana. Na quarta, nós fizemos um pequeno ajuste de menos 0,8%, e a última semana, que é a semana entre o Natal e o Ano Novo, nós mantivemos o mesmo valor projetado anteriormente. Então, em termos mensais, né, a expectativa de fechamento do mês, ela sinaliza para nós hoje um valor inferior em 1,8% em relação ao que havia sido projetado para o mês de dezembro, lá na revisão zero do PMO. Para o subsistema Nordeste, a semana em curso também segue com um valor inferior ao que nós esperávamos. Quando nós comparamos esse valor com o valor da semana anterior, nós observamos também um decréscimo. O destaque que se tem nesse instante a fazer está relacionado ao que o Rafael comentou na apresentação dele, o destaque que o Lio deu também ao acompanhamento diário, é que essa semana foi uma semana de totais de precipitação bastante acentuados, principalmente nos primeiros dias da semana em Salvador. Como Salvador tem um peso, né, expressivo dentro da carga do subsistema Nordeste, esse fator ele impactou na carga como um todo, e hoje a expectativa de fechamento da semana em curso, ela sinaliza para a gente um desvio de menos 4,3%. Para a próxima semana, as condições meteorológicas sinalizam para nós condições estáveis, as temperaturas elas devem permanecer em patamares elevados, como característico dessa região, principalmente para essa época do ano, mas ainda assim nós fizemos um ajuste no valor anterior, na previsão anterior, em menos 2,4%, e esse ajuste ficou somente pontuado na terceira semana, ficando as semanas 4 e 5 sem alteração em relação aos valores previstos anteriormente. Tudo isso sinaliza para nós hoje, né, uma expectativa de fechamento do mês de dezembro, de uma carga de 11.857 megawatts médios, com um valor inferior em 1,5% frente àqueles 12.041 previstos inicialmente no PMO de dezembro para esse subsistema. Aqui nós temos o subsistema Norte, não diferente dos outros subsistemas, a carga dessa semana ela também ficou inferior àquilo que havia sido projetado pela área de previsão de carga no estudo da revisão semanal passada. Nós temos aqui a destacar que, como o Lio falou, né, mostrou também lá no diário, que essa semana nós tivemos muitas reduções de alguns consumidores livres em quase todo o período da semana operativa, né? Foram reduções para o subsistema, reduções até expressivas, e esse desvio ele está diretamente associado ao efeito, né, da carga desses consumidores livres. Essa não é uma sinalização que os agentes apontaram para a próxima semana, e no finalzinho dessa semana a gente já começa a observar que esses consumidores livres começam a voltar para um perfil mais típico, ou seja, com o seu consumo já dentro daquilo que se é esperado, e nós não carregamos esse efeito para a próxima semana, mas ainda assim nós fizemos um ajuste de 1% em relação ao que havia sido considerado no estudo anterior, muito em relação ao comportamento tanto observado na semana 1 quanto na semana 2. O ajuste para as semanas à frente ele foi feito só na semana 3, enquanto que as semanas 4 e 5 elas permaneceram inalteradas, né? Os valores permaneceram inalterados em relação ao estudo passado. E hoje, com o retrato, né, da segunda revisão semanal do PMO de dezembro, a expectativa que nós temos de fechamento da carga do subsistema Norte sinaliza para nós um valor 0,7% superior àquele que foi considerado no estudo oficial do PMO de dezembro, né, no estudo inicial. Aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional, que acaba, de uma forma bem direta, contextualizando tudo que nós vimos na abertura de cada um dos subsistemas. Esse desvio de 4,1% da semana em curso, né, quando comparado ao valor previsto
Ele está muito bem explicado pelo que nós vimos em cada um dos subsistemas, alguns por efeito de temperatura, outros, o Nordeste pelo efeito de precipitação, e o Norte pela volatilidade lá do consumo de alguns consumidores livres da rede básica de lá. As previsões para as semanas à frente, elas também seguem baseadas nas alterações que nós fizemos para alguns subsistemas. Essas alterações, elas ficam mais perceptíveis na terceira semana, com uma redução de 1,7%, e na quarta e quinta semana, essas variações são praticamente nulas. E com isso, né, como em termos mensais, como um subsistema acaba compensando o outro, hoje a expectativa de fechamento do mês ela está quase com uma variação nula em relação à previsão inicial. Bem, essas são as ocorrências, né, os destaques observados na semana em curso, que é a semana de 4 a 10, como eu disse anteriormente. Para os subsistemas Sudeste e Sul, o destaque é para a ocorrência de temperaturas inferiores às previstas. Para o período, esse fenômeno ele foi mais perceptível no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e no Paraná. Em relação ao Nordeste, o destaque é para a precipitação em Salvador, nós tivemos até dias e áreas com alagamento, e para o Norte, como nós vimos anteriormente, né, essa variação de carga dos consumidores livres da rede básica, durante todo o período observado. Em relação às premissas, quando nós falamos para cada um dos subsistemas, nós relacionamos somente os efeitos, né, relacionados às temperaturas, mas aqui a gente comenta rapidamente sobre os efeitos também relacionados às questões econômicas, que a gente já começa a observar, diferente do que foi considerado lá na previsão inicial para o mês de dezembro, é que hoje as sondagens, né, de novembro de 2021, disponibilizadas pela Fundação Getúlio Vargas, elas já mostram para nós uma deterioração na saúde do setor industrial, aquele que a gente vinha vendo que vinha com um comportamento com um bom desempenho. A gente vinha citando também o bom desempenho dos setores de comércio e serviços, mas hoje esse ponto de vista ele já muda um pouquinho em relação às nossas considerações iniciais. Então, essa deterioração do setor industrial ela está associada a alguns fatores, né, como a gente pode ver, as interrupções prolongadas da cadeia de suprimentos, aquelas fortes pressões sobre os preços, a incerteza do mercado, o aumento das taxas de juros. Então, a gente associa essa piora do setor industrial basicamente a esses efeitos, e com isso, né, com a indústria caminhando do jeito que a gente vem observando, a gente tem uma redução aí dos volumes de produção e um declínio mais expressivo nas vendas. Então, essa premissa ela já passa a ser considerada, né, para a previsão das semanas à frente, e a gente acha que também é um fator que já vem implicando no comportamento das últimas semanas. Em relação às sinalizações meteorológicas, o que nós temos é de um quadro de estabilidade, né, das temperaturas observadas na semana em curso em todas as regiões do país. Os destaques que nós temos para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul é de manutenção, né, desse comportamento de temperaturas amenas, um comportamento diferente do que se é esperado para essa época do ano. Para os subsistemas Nordeste e Norte, as temperaturas, apesar de elevadas, a gente destaca aí ocorrência de pancadas de chuva, principalmente em Belém e em Manaus, em todos os dias da próxima semana operativa. Essas eram as informações em relação ao acompanhamento semanal da carga e as previsões consolidadas para as semanas à frente. Eu agradeço a atenção de todos, eu volto a palavra ao Hélio e nós ficamos à disposição para responder as perguntas. Obrigada, Hélio. Marcela, muito obrigado pela apresentação. Na sequência agora, as duas últimas apresentações desse segundo bloco. Quem vai fazer as duas apresentações é a Diana. A primeira é sobre resultados do PMO e a outra é intervenções energéticas relevantes. Então, Diana, por favor.
Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Eu vou iniciar aqui, então, falando sobre os resultados da revisão 2 do PMO de dezembro, especificamente para a semana que engloba o período de 11 de dezembro, que começa amanhã, no sábado, e finaliza na próxima sexta-feira, no dia 17 de dezembro. Antes de entrar nos resultados, a gente gosta de trazer alguns destaques em relação a alguma atualização relevante em relação à semana anterior, e para essa semana a gente teve atualização de alguns CVUs. Conforme rotina, né, todo mês a CCE tem o prazo de disponibilizar até o 4º dia útil do mês em curso a revisão dos valores de CVUs conjunturais das usinas vendedoras em leilão. Então, dessa forma, a gente traz esse gráfico aqui só ilustrativo para observar as principais usinas que tiveram esses valores revisados. Eu não vou entrar aqui em todos os valores, mas fica aí para consulta, só com aquele lembrete de que essa apresentação vai ser disponibilizada logo assim que terminar a reunião aqui. Então, entrando agora nos resultados propriamente ditos dessa semana, aqui a gente apresenta o CMO por patamar de carga e o CMO médio da semana estimado pelo Decomp para a primeira semana operativa. Em relação ao CMO da semana passada, a gente observou uma elevação de cerca de R$ 28,00 por megawatt-hora, e nesse gráfico a gente deixa também sinalizado aqui o CMO de todos os subsistemas, onde a gente observa que esse valor está equalizado em todos os patamares de carga. Além disso, a gente tem também aqui a indicação dos limites de intercâmbio que chegaram no seu valor máximo e por patamar também. Então, no patamar de carga pesada, a gente teve o bipolo aqui de interligação do norte para o sudeste, só no patamar de carga pesada, e nos patamares de carga média e leve foram atingidos os valores máximos do FNS, só lembrando que esse C aqui é porque foi atingido o valor conjuntural, que o valor conjuntural são os limites de transmissão, considerando algum desligamento que tenha na rede para a próxima semana e que afete na redução do valor desse limite. Então, em relação ao aumento do CMO, a gente costuma trazer também nessa reunião esse gráfico para tentar ilustrar qual foi o fator ou os fatores que contribuíram no comportamento do CMO, comparando a semana anterior com a semana em curso. Então, essa semana a gente teve 8 estudos atualizados, onde a gente tem aqui no primeiro valor aqui o valor da semana passada, e os estudos aqui que a gente foi atualizando, onde a gente começa aqui com a previsão perfeita, onde seria o próprio resultado do Decomp estimado para a semana seguinte, aí depois a gente vai atualizando sequencialmente algumas informações. E por esse gráfico aqui, a gente observa que o principal fator que influenciou nessa elevação do CMO para essa semana foi a previsão de vazão. Então, com esse valor de CMO, a gente traz aqui qual é a previsão de despacho térmico indicado pelo Decomp. Vale aquela ressalva, né, que esse valor é apenas um valor indicativo, dado que nos modelos a gente não representa geração por garantia energética, e a ordem de mérito também é dada diariamente pelo modelo D100. Comparando com o valor estimado pelo Decomp na semana passada, a gente observa, apesar de ter uma elevação do CMO em relação ao previsto na semana passada, a gente observa uma redução no despacho térmico, e isso se dá por conta que nessa semana específica de 11 a 17 é a semana que a gente inicia sem despacho por ordem de mérito das usinas AGNL. Então, na semana passada, a gente tinha um despacho de cerca de 1.500 para Porto Sergipe, no Nordeste, e cerca de 350 para Santa Cruz. E a partir dessa semana, a gente não tem previsão, então, de despacho por garantia energética por ordem de mérito, só lembrando que essas usinas elas estão despachadas por garantia energética, mas como aqui a gente está falando de resultado de modelo, a gente não traz esse valor. Então, por isso que a gente não tem indicação de mérito aí para essa semana, dado que as usinas que estão com CVU abaixo do CMO indicados estão inflexíveis já. Então, desses 3,8 gigawatts médios previstos para essa semana, cerca de 3,6 é referente a só inflexibilidade, e 150 referente à restrição elétrica na região sul.
Então, agora, essa semana, nessa revisão 2 do PMO de dezembro, a semana que a gente está comandando o despacho antecipado das usinas da GNL é para a semana de 12 de fevereiro a 18 de fevereiro. A gente tem aqui na tabela qual foi o benefício GNL estimado para essa semana que a gente está despachando e o CVU das usinas, e dado que o CVU é maior do que esse benefício calculado pelo Decomp para essa semana específica, não há previsão de despacho antecipado por mérito para essas 3 usinas. E só vem aquela ressalva de que, apesar delas não estarem despachadas por mérito, o ONS continua comandando seu despacho antecipado por garantia energética. E entrando aqui no resultado e na informação inicial também da energia armazenada por subsistema, a gente tem os 4 gráficos aqui de cada subsistema, onde a gente deixa indicado aqui qual é o valor inicial da energia armazenada para cada um deles e qual a expectativa de finalizar o mês em curso, que é o mês de dezembro, além da expectativa de níveis, considerando os cenários para o segundo mês, que é o mês de janeiro de 2022. Então, com uma linha um pouco mais clara, a gente tem as revisões anteriores de referência para a gente acompanhar, fazer alguma comparação, né, e ver qual é a diferença em relação a se teve um melhor comportamento ou um pior, então fica só para consulta futura. E então, tratando agora dessa revisão 2 do PMO de dezembro, para o subsistema Sudeste, a gente iniciou o estudo com 20,2% da energia armazenada e a expectativa do Decomp é que a gente finalize o subsistema em 22,6%. E para o mês de janeiro, a gente tem aí uma dispersão significativa dos cenários, onde o cenário superior, a gente teria uma previsão de armazenamento de 60,1% da energia armazenada, o cenário inferior em 21,1% e a média dos cenários em 32,2%. Para o subsistema Sul, a gente começou o estudo com 49,4%, a expectativa de finalizar em 33,3%, e a média dos cenários para o final do mês de janeiro em 30,6% da energia armazenada. O subsistema Nordeste, a gente vê ele acompanhando a previsão das últimas revisões, começando o estudo em 4,7%, com a previsão de finalizar o mês de dezembro em 47,1%, e a média dos cenários para o mês de janeiro em 57,9%. E por fim, no subsistema Norte, a gente iniciou o estudo com 34,8% de energia armazenada. A expectativa do Decomp é que a gente finalize o mês de dezembro com 48,7%, e a gente tem também o cenário aí do mais otimista com 99,1% no final do mês de janeiro, mais pessimista em 61%, e no mês de a média dos cenários em 79,2%. Em relação à importação de energia, a gente gosta só de dar aquele reforço que é apenas informativo, né? Tem desde do PMO de janeiro de 2019 que essa informação não entra no deck do Decomp, mas para fim de informação a gente traz aqui, tanto nessas reuniões semanais quanto nas reuniões do PMO, a informação que a gente recebeu de importação para a próxima semana. Então, para o Uruguai, a gente recebeu a oferta da Eletrobras e da Enel, com uma pequena diferença no total, no montante total de oferta de energia, onde a Eletrobras ofertou um montante total de 295 e a Enel 275, com os preços variando de cerca de R$ 1.175 por megawatt-hora até R$ 1.300, R$ 1.400 por megawatt-hora. E para a Argentina, a gente recebe a declaração somente do agente Enel, e mantém a oferta de 2.200 megawatts médios em todos os patamares de carga, com preço variando aí de cerca de R$ 1.300 por megawatt-hora até cerca de R$ 1.800, R$ 1.900 por megawatt-hora. Então, finalizando os assuntos em relação aos resultados da revisão 2 do PMO de dezembro, aqui eu inicio falando sobre os destaques em relação às intervenções energéticas relevantes. Só que antes tem só um lembrete, um recado para dar para todos que estão acompanhando em relação a uma carta que foi enviada, a ANS enviou essa carta no início do mês de dezembro para os diretores das empresas, solicitando a complementação das informações referente ao cronograma de manutenção em unidades geradoras que foram enviadas via SADEP. Além dessa complementação, também foi solicitada o envio da disponibilidade térmica prevista para o ano todo de 2022. A gente só tem uma ressalva que essa carta foi enviada para os diretores, então, no início de dezembro, e hoje vai sair uma carta para os agentes das áreas de programação e operação do sistema,
vai ser uma carta similar ao que já foi enviada, vai ter uma adição de um dos arquivos com o modelo de preenchimento das informações que a gerência de programação deseja receber. Então, só uma ressalva, né? A gente tem um prazo para receber essas informações até dia 17 de dezembro. Em relação ao complemento das informações que já foram enviadas pelo SADEP, se não tiver nenhuma alteração, então não precisa, a gente não é necessário enviar nenhuma resposta. A gente pede que seja enviado caso tenha alguma retificação em relação aos dados que já foram enviados. E em relação ao dado da disponibilidade térmica, e a gente precisa receber essa informação para ter a melhor informação possível para programar as intervenções ao longo do próximo ano. Então, agora entrando nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, que se inicia dia 11 e termina dia 17 de dezembro, só lembrando o nosso critério de relevância, que a gente traz aqui para essa reunião, as intervenções que ocorrem em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou intervenções em unidade geradora de usina de grande porte, tanto hidráulica quanto térmica. Então, começando aqui com os destaques da usina do subsistema Sudeste Centro-Oeste, inicio então falando sobre a usina hidrelétrica de Irapé, que tem uma manutenção preventiva programada para o dia 11 de dezembro para a unidade geradora 1 dessa usina, e ensaio de autorrestabelecimento para a usina de Itumbiara, que está programado para o dia 12 do 12, além da manutenção preventiva programada para o dia 14 para a unidade geradora 7 da usina hidrelétrica de Furnas. Continuando no subsistema Sudeste, há a previsão também de intervenção na unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Jaguara para o dia 14 de dezembro, e para a usina termoelétrica de Termorrio, há uma previsão de manutenção corretiva na torre de resfriamento da unidade geradora 2 dessa usina, que está programada do dia 13 até o dia 14 de dezembro, e por conta dessa intervenção nessa unidade geradora, e dado que a usina tenha o funcionamento de ciclo combinado, na unidade geradora 28 há uma restrição nesse período durante a manutenção da unidade geradora 22. Para a unidade geradora 4 de Ilha Solteira, há previsão de manutenção no período de 13 a 17 para a substituição dos transformadores de corrente de 440 kV, e nesse período, até um pouco mais curto, né, de 13 até o dia 16, há a parada também da unidade geradora 5 para atender a distância mínima de segurança para os serviços que serão realizados na unidade geradora 4. No subsistema Sul, a gente tem como destaque aqui uma manutenção preventiva programada para o dia 11 de dezembro, para a unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Governador José Richa, e uma manutenção na unidade geradora 4 de Salto Osório, no dia 14 de dezembro. No subsistema Norte, a gente tem destaque aqui da usina hidrelétrica de Estreito, a parada da usina. Primeiro vai ter uma parada para retirada de operação do banco de reatores da linha de transmissão de 500 kV, da linha Estreito Imperatriz, que está prevista do horário de 3 às 4 horas da manhã no dia 13, e depois a gente tem uma intervenção no dia 16 do 12 para recolocar em operação esse banco de reatores da linha de transmissão de 500 kV, Distrito Imperatriz. Para o subsistema Nordeste, para essa semana, a gente não tem nenhuma intervenção relevante. E, por fim, tem algumas informações adicionais da Gerência de Programação Mensal, referente às atividades aí em relação ao calendário dos PMOs e das revisões do PMO de dezembro e o PMO de janeiro, que por conta das festas de fim de ano, a gente vai antecipar, já foi dada a publicidade no PMO, mas a gente traz aqui como lembrete que algumas atividades vão ser antecipadas aí no final desse mês de dezembro. Então, hoje a gente está trazendo aqui o resultado, hoje, dia 10 de dezembro, a gente está trazendo o resultado da revisão 2 do PMO de dezembro. Dia 17, na próxima sexta-feira, serão os resultados da revisão 3. E a revisão 4, os resultados serão disponibilizados no dia 23. Dia 23 é numa quinta-feira, por conta da antecipação, devido à semana do Natal e a antecipação das atividades por conta dessa festividade. Como um alerta também, nessa mesma semana que a gente vai antecipar os resultados da revisão 3, da última revisão de dezembro, que é a revisão 4, é a mesma semana em que tem a reunião de análise de manutenções e unidades geradoras previstas para o mês de janeiro de 2022. Também por conta da antecipação, então, dado que a gente não vai ter expediente na sexta-feira, no dia 24, então essa reunião que costuma acontecer
na quinta-feira, que antecede a semana da reunião do PMO, ela não vai ser realizada na quinta, e sim na quarta-feira, no dia 22 de dezembro. E, por fim, só um lembrete que na semana seguinte a gente tem a reunião do PMO de janeiro de 2022, em que a gente vai antecipar também por conta da semana do Ano Novo. Então, ao invés das reuniões acontecerem na quinta e na sexta-feira, elas serão realizadas na quarta e na quinta, nos dias 29 e 30 de dezembro. Esses eram os recados que eu tinha a dar em relação à gerência de programação mensal, e aqui eu só reforço o recado que o Hélio deu logo no início da reunião em relação a pesquisa anual de satisfação dos agentes que está tendo. Na semana passada foi dada essa informação, né, onde a gente solicitou que todos os agentes pudessem responder essa pesquisa. O prazo inicialmente era até o dia 8 de dezembro, mas esse prazo foi postergado e ele se encerra hoje. Então, a gente solicita aí que quem puder responder, tanto tem 2 caminhos de resposta, né, via WhatsApp ou via e-mail, então quem puder responder aí a gente agradece. Então, finaliza aqui a apresentação, Hélio, passo a palavra de volta para você e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Valeu. Diana, com essas 2 apresentações, a gente encerra esse segundo bloco de apresentações e a gente volta daqui a aproximadamente 5 minutos para o terceiro e último bloco de apresentações dessa reunião semanal. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. A gente pede desculpas pela demora para voltar desse segundo para o terceiro bloco. Foram muitas perguntas, a gente estava tentando se organizar aqui para responder. Antes de começar, de fato, a responder as perguntas, né, eu gostaria de mencionar que a gente tem 2 perguntas aqui do Guilherme Oliveira, da Ampere, uma sobre o WEO e a outra sobre o arquivo manute.dat. E também aqui tem uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Do Matheus Salgado, da EDP Comercialização, do arquivo, se referindo ao arquivo re.dat. Em relação a essas perguntas, as diretorias responsáveis, elas não estão presentes nessa reunião. Então, a gente vai responder essas diretorias responsáveis por cada uma dessas perguntas, irão responder essas perguntas oportunamente por e-mail, tá? Dando continuidade, então, aqui, de fato, à resposta das perguntas, a gente vai tentar agora responder a pergunta do Lucas Cosani, da Central Energia Comercialização, e ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Nos arquivos dos blocos de carga do DECEM para a semana operativa da RV2, a média da carga consta como 1,5 gigawatts médios abaixo do publicado para o DC da REV2. Pontuo que na semana passada o mesmo comportamento foi notado. A carga do DC é quase de 2 GB acima do valor colocado do DC no sábado. Qual o motivo da divergência? O valor não deveria ser similar entre os modelos para não haver um descasamento no CMO? E a gente vai pedir a ajuda do Fausto para responder essa pergunta. Fausto, por favor. Boa tarde, Hélio, boa tarde a todos, Lucas. Ô, Lucas, vamos aqui fazer uma breve assim, uma avaliação de como é feita as previsões. Previsão semanal, na revisão, a gente tem a informação da semana seguinte das temperaturas principais capitais, uma previsão de temperaturas previstas, média, mínima e máxima, e também é feita uma microavaliação daquilo que aconteceu na semana que está se fechando, né, que a gente faz na quinta-feira, as revisões são feitas na quinta-feira, a gente faz por volta de 1h da tarde, 2h da tarde, por aí. Uma microavaliação não só do que aconteceu em termos de temperatura, como também da parte econômica, tá? Então, é um espaço pequeno, mas a gente faz essa avaliação. Se tem feriado, se não teve, se aconteceu algum fato importante que possa ter mexido na carga. Apesar disso, os modelos que a gente roda semanal, que é um bloco semanal, ele também tem modelo que usa temperatura, tem modelo que não usa temperatura. Então, nós usamos, além disso, tem também as previsões dos agentes, tá? Então, nós usamos lá os 3 ou 4 modelos e mais a previsão dos agentes, fazemos essa comparação e essa avaliação, tá? Sai a previsão semanal. Bom,
Então, tem aí assim, um componente que é a participação dos analistas, né? Do analista, dois analistas, inclusive eu até participo também, tá? Junto com a nossa equipe aqui. Em relação ao modelo D100, ele é feito assim, todo dia você faz até o final de semana operativa seguinte. No caso, hoje nós estamos fazendo para a semana operativa inteira, né? Ou seja, o D100 foi rodado. E quem é que faz isso? É o modelo anti-TLF, a partir do segundo dia, né? A partir do domingo em diante. Hoje, amanhã a programação, do segundo dia em diante faz o STLF roda. O STLF roda o quê? É um modelo de rede neural que ele pega o valor histórico e a temperatura. E um dia alimenta o outro, Amanhã vamos rodar, domingo idem, segunda idem, cada vez vai atualizando mais. Então, são processos diferentes, modelos diferentes. Por que o STLF faz assim? Porque é assim que foi determinado no âmbito, na época da CEPAMP, se não me engano. Tá? Usar o modelo STLF para os dias do D+2 para fazer por patamar. Então, por isso, são feitos processos diferentes. Agora, ao tempo que vai passando, e a gente vai atualizando os dados meteorológicos, principalmente temperatura, claro, ele vai sendo atualizado. Eu não estou aqui dizendo que tem erro no dado meteorológico na temperatura, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que isso é atualizado, tá? Os dados dia a dia, por subsistema, dentro daquele critério que a gente já falou muito aqui sobre a temperatura equivalente. Tá? Então, o modelo é isso. O modelo ele não tem ação humana nenhuma. Ele simplesmente pega lá a rede neural, ele trabalha e joga para frente. Enquanto que o semanal ele tem toda uma avaliação mais crítica do ponto de vista da parte humana, da parte analítica, não só do ponto de vista do comportamento da temperatura prevista para os principais capitais para a semana seguinte, como também uma microavaliação da economia, do que está acontecendo do ponto de vista econômico. Você fala assim, mas uma semana é um espaço muito curto? É um espaço muito curto. Mas no Brasil não tem espaço curto para efeito de variações econômicas. Cada ação é uma coisa diferente. As coisas vêm acontecendo muito rapidamente, ok? Então, espero que você fique satisfeito com a minha resposta, mas fique à vontade se você não pode retornar com a pergunta ou uma outra questionamento. Fiquem à vontade. Obrigado aí, boa tarde para todos mais uma vez. Obrigado, Fausto, pelo esclarecimento. Agora a gente vai tentar responder a pergunta do Lúcio Sunano, Santander Comercialização. Ele diz o seguinte, pergunta o seguinte: prezado, boa tarde. Com relação aos dados de disponibilidade térmica, eles serão divulgados? Se sim, quando? Para nos ajudar a responder essa pergunta, a gente vai pedir a ajuda da Diana. Diana, por favor. Oi, Eli, boa tarde novamente. Boa tarde, Lúcio. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Conforme eu citei na apresentação, o prazo do envio dos dados térmicos para o ONS receber é o dia 17 de dezembro. Então, depois que a gente receber todas as informações, a gente vai consolidar, né, todos os dados e fazer uma consolidação e validar todas as informações. Depois que a gente finalizar esse processo todo de validação, a gente vai avaliar de como será feita a disponibilização, como é que será divulgado e quando. Hoje a gente não tem essa resposta ainda, dado que a gente ainda vai precisar passar por esse processo de validação e consolidação e a gente ainda não recebeu essas informações. De todo modo, quando a gente tiver uma resposta, a gente traz aqui nos próximos fóruns e a gente divulga se será publicado e onde será publicado, no caso de ser disponibilizado, tá bom? Obrigada. Diana, obrigado pela resposta. Antes de continuar, eu gostaria de informar que tem mais algumas perguntas aqui que ainda não foram respondidas, né? Além dessas que eu já comentei, elas serão respondidas ao final do terceiro bloco, e eu também gostaria de informar ao máximo que continua lá o eco na transmissão, pelo menos de novo, né? A gente não recebeu mais nenhuma outra reclamação e aqui internamente a gente não tem experimentado isso, então, novamente, pedimos desculpa por algum inconveniente, mas internamente, como a gente não recebeu mais nenhum outro comentário a respeito, a gente acha que pode ser um problema, talvez seja um problema local, ok? Vamos então dar início ao terceiro e último bloco das apresentações dessa reunião semanal de programação da operação. A gente vai ter duas apresentações nesse bloco, nesse terceiro e último bloco, uma de limites elétricos e principais intervenções e sobre política operativa.
Para fazer a primeira apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas, a gente vai pedir ao Gil da ajuda da Sara. Sara, por favor, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Eli. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, eu vou falar um pouco dos limites elétricos aqui com impactos na programação e também as principais intervenções com restrições eletroenergéticas aqui para a próxima semana. Começando então aqui com a área norte e nordeste, né, e a gente tem uma intervenção no disjuntor da subestação de Serra da Mesa, no sábado, das 7h35 às 16h25, aqui para fazer manutenção corretiva nesse disjuntor. Então, aqui para que o SIM suporte contingências com falha, né, de disjuntor no setor ali de Serra da Mesa, a gente tem algumas restrições aqui do recebimento sudeste e centro-oeste em 8.500 megawatts, o fluxo também da norte-sul vai estar limitado em 3.700, e o fluxo nordeste-sudeste em 4.100 megawatts. Também para essa intervenção, né, foi solicitado manter Serra da Mesa com pelo menos 2 máquinas sincronizadas, né, sendo elas síncronos ou gerador. No domingo também a gente tem aqui o transformador de Samambaia, com também os disjuntores ali de alta tensão, né, no domingo durante o dia, para manutenção preventiva, e aqui também, né, como consequência, para que o sistema que suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor na subestação de Samambaia, também temos essas limitações de recebimento sudeste e centro-oeste em 8.500, a norte-sul em 3.700, e o fluxo nordeste-sudeste em 4.100, também com a mesma restrição de 2 máquinas em Serra da Mesa, pelo menos 2 máquinas, né. Na segunda-feira de madrugada, aí da meia-noite às 3h, a gente tem o desligamento da linha Bom Jesus da Lapa 2, Janaúba 3 e da Janaúba 3, Pirapora 2, para manutenção corretiva aqui na teleproteção dessas linhas, né, e aqui para que o sistema suporte aqui a perda dupla, né, da linha ali de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, ou que contingências aqui da interligação do Nordeste com o Sudeste, né. Também a gente tem uma limitação do recebimento do Sudeste Centro-Oeste em 8.300 e o fluxo Nordeste-Sudeste em 4.100. Bom, continuando na terça-feira, aqui também no período da madrugada, a gente vai ter o desligamento da barra lá de Barreiras 2, 500 kV. Essa aqui é parte da obra ali para a entrada do segundo transformador, 500-230 da subestação de Barreira 2. E aqui nós temos como limite também o FNES, né, em 4.200 e a Norte-Sul em 3.700. Continuando, né, também esses serviços aqui para a entrada, né, do transformador de Barreiras 2, então na próxima semana, né, o serviço aí todo das 10h até as 7h da manhã do dia 14, 15 e 16, né, a gente também continua com esses limites, né, para que o SIM suporte dinamicamente a perda ali na subestação de Barreiras 2, do FNES em 4.200 e a Norte-Sul em 3.700. Continuando aqui na área Norte-Nordeste, né, no sábado, né, e segunda-feira a gente tem o desligamento da barra 1, 500 kV lá de Buritirama, tá, para adequação no pingado entre o barramento superior e chave seccionadora, aqui também para conexão da nova linha ali de 500 kV Buritirama Queimada Nova 2, e aqui a gente vai, nesses períodos, a gente vai ter limitações também no fluxo Nordeste-Sudeste em 4.600 e a Norte-Sul em 3.500 megawatts. Indo para a área sul-sudeste, né, e o tronco de 765 kV, no sábado e domingo, que das 7 às 17 vai ter o desligamento da linha Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, para substituição de esferas de sinalização aérea nos cabos para-raio, né, e também manutenção corretiva ali em algumas torres, né, e também aqui para que o sistema suporte, então, a perda dupla aqui, né, de Foz e Vaiporã, C1 e C2, a gente tem uma limitação de geração máxima Itaipu, né, em 3.500, e a Norte-Sul em 3.000. Já para a área sul, né, aqui é uma geração térmica por razões elétricas, né, aqui no Complexo Eólico Jorge Lacerda, então, para que em contingência simples de linhas aqui da 525 kV Biguaçu, Siderópolis 2 Forquilinhas,
ou também o transformador 2 de Siderópolis, a gente não tem a corte aqui no sul do estado de Santa Catarina, a gente tem uma geração mínima aqui na carga média e pesada, de 2 Ms e 1 G, totalizando 150 megawatts. Da parte elétrica seria isso, Hélio? Eu agradeço. Obrigado pela apresentação, Sara. Para a última apresentação, esse terceiro e também último bloco dessa reunião semanal, a gente vai pedir ao João Paulo que faça a apresentação da política operativa. João Paulo, por favor. Obrigado, Hélio. Vou compartilhar minha tela, só um momento. Já é possível ver? Ok. Certo. Boa tarde a todos. Vamos falar agora, né, da política operativa da semana referente ao período 4 de dezembro ao dia 10, tratando aí sobre acompanhamento do DCEM na programação diária. Eu inicio apresentando os resultados de geração térmica, DECOMP DCEM, onde é possível ver que o despacho de geração térmica pelo DCEM, de maneira geral, foi inferior ao do DECOMP, né, ao longo de toda a semana operativa. Um ponto de destaque é que as maiores diferenças de inflexibilidade e disponibilidade ocorreram no subsistema Sudeste e Nordeste. Com relação aos resultados DCEM e PDP, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os desvios de geração hidráulica devem-se aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, né, para o controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, conforme a autorização do CMSE, fechamento do balanço do SIM e ajuste de unidade de commitment hidráulico. Já em relação à geração térmica, os desvios se devem à realização do despacho das usinas térmicas desse subsistema por garantia energética. Para o subsistema Sul, assim como, né, no Sudeste, os desvios de geração hidráulica devem-se aos ajustes necessários para a compatibilização da política e da diretriz operativa, né, para controle do armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, conforme a autorização do CMSE e fechamento do balanço do SIM. A realização dos despachos das usinas térmicas por garantia energética resultou nos desvios de geração térmica. No subsistema Nordeste, os desvios de geração hidráulica devem-se aos ajustes na geração do aproveitamento hidrelétrico da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e nível operativo adequado à operação da hidrelétrica Xingó, associada à política operativa no controle de fluxo da região Nordeste. Também houve despacho das usinas térmicas por garantia energética, resultando nos desvios de geração térmica. Por fim, no subsistema Norte, as diferenças entre PDP e DCEM foram devidas ao ajuste de geração hidráulica em atendimento aos limites de transmissão, ajuste de unidade de commitment hidráulico e fechamento do balanço. Destaca-se que o uso de recursos da UHE Tucuruí é feito em atendimento à curva guia proposto para dezembro. Com relação à geração térmica, as diferenças se devem ao despacho por garantia energética. Bom, a respeito do intercâmbio internacional, durante a semana operativa, houve importação, né, de energia apenas no dia 4 de dezembro, pelo Uruguai, por meio das conversoras de Melo e Vera. Essa imagem, ela ilustra, né, o balanço médio semanal da programação, e aqui destaca-se, né, a carga do SIM. A carga média foi de 71,2 gigawatt médios, né, uma queda de aproximadamente 2 gigawatt médio em relação à semana anterior. A geração eólica de 7,1 gigawatt médio na região Nordeste, um aumento de aproximadamente 1,8 gigawatt em relação à semana anterior. O subsistema Sul continua com perfil importador, importando aproximadamente 4 gigawatt médio, aumento de aproximadamente 1,3 gigawatt em relação à última semana. Destaca-se também o aumento da exportação, né, nos bipolos do Madeira para 4,1 gigawatt médio e exportação nos bipolos do Xingu para 5,9 gigawatt médio. Por fim, aqui a gente destaca também a geração da UHE de Itaipu, né, de aproximadamente 4,9 gigawatt médio, com a redução de aproximadamente 1,4 gigawatt. Vamos exibir agora um conjunto de gráficos que mostram, né, as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo dessa semana operativa. Aqui a gente pode observar que para o Sudeste, Sudeste Centro-Oeste, né, continua com importação líquida em todos os patamares de carga. Destaca-se a participação da geração térmica, sendo que a hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação para atendimento da carga.
No subsistema sul, houve importação líquida em todos os patamares, né, elevando a geração hidráulica apenas para atendimento da ponta. Nessa semana operativa, no Sistema Nordeste, foi verificado um montante de geração eólica de 7,1 gigawatts médios e uma geração térmica elevada, contribuindo para que esse subsistema mantivesse seu perfil exportador, né, em todos os patamares de carga. De maneira geral, no Norte, foi exportador de energia. A geração hidráulica, em função da sazonalidade desse recurso, foi o principal fator responsável pela modulação de geração. Essa tabela ela apresenta geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana, tivemos um total de 15.227 megawatts médios de geração térmica. Com relação a esse despacho total, o despacho por garantia energética representa aproximadamente 58%, seguido por ordem de mérito, correspondendo a 26%, inflexibilidade e unit commitment, correspondendo a 10% e 6%, respectivamente. Na sequência, vamos apresentar os gráficos com a comparação dos valores de CMO do modelo D100 e DCOMP. No subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do D100 são superiores aos valores de CMO do DCOMP. Ressalta-se que o aumento do CMO no dia 7/12 foi devido a uma queda significativa da previsão eólica em relação ao dia 6, o que resultou em um diferente corte da função de curto futuro, né, pelo modelo D100, impactando o valor da água e, consequentemente, no CMO. As demais diferenças observadas são atribuídas ao melhor detalhamento da carga e da rede no modelo D100. Os valores do CMO do D100 também são superiores aos valores do CMO do DCOMP, de maneira geral, no subsistema Norte e Nordeste. O aumento dos valores do CMO verificado a partir do dia 7/12 também se deve pelo mesmo motivo apresentado anteriormente. Aqui é apresentado o CMO por barra durante meia hora. Destaca-se que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Tá? Observa-se também os valores de CMO são equalizados entre os subsistemas. Os CMOs reduzidos no subsistema Norte são devido à limitação do fluxo Macapá-Laranjal em 40 MW, conforme o SGI 68.631.21. Agora vamos analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e por patamar. De forma a dispor estaticamente todos os valores do CMO por barra, utilizamos os gráficos de caixa ou box plot. Um box plot é um gráfico que fornece uma indicação de como os valores são distribuídos. Essa figura ela apresenta um sumário da distribuição dos dados, né, considerando 5 estatísticas: mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo. Adicionalmente, também são dispostos outliers tanto do lado inferior quanto superior. Para o subsistema Sudeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. O outlier inferior, que ocorre a 0 hora, é devido à limitação em 1.800 MW no somatório de geração das OHS Porto Primavera, Taquara Sul e Capivara, conforme a SGI 62245, SGI 6224821 e SGI 6793221. No subsistema Sul, os valores de CMO também não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Os outliers superiores a partir das 9h30 são decorrentes do requisito de geração mínima do complexo de Jorge Lacerda. Já os outliers inferiores e superiores que ocorrem entre 8h30 e 10 horas, e também às 11h30, são decorrentes da limitação do fluxo da LT de 230 kV, Salto Osório, Foz do Chopin, conforme IOON S2PR. Subsistema Nordeste. Nesse subsistema Nordeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga. Assim como nos outros subsistemas, a região Norte também não apresenta dispersão de resultados. Os outliers inferiores entre 0 e 7h30 são decorrentes da limitação do fluxo Macapá-Laranjal em 40 MW, conforme a SGI 6863121. Vamos apresentar agora um conjunto de gráficos que mostra o balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. No subsistema Sudeste, Centro-Oeste, foi verificado nos últimos meses que a geração hidráulica se manteve reduzida para a preservação dos níveis dos reservatórios. E ainda que, com a geração térmica elevada, esse subsistema mantém seu perfil de importador de energia.
Com relação ao subsistema sul, a geração hidráulica ficou mais elevada desde junho, com uma redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em algumas semanas seguintes, o que foi possível devido à recuperação de sua condição hidrológica no período de março a maio de 2021. Nas últimas semanas, verificou-se uma redução nas vazões da bacia do subsistema, resultando em menor geração hidráulica e, consequentemente, voltando a ter perfil importador na maioria dos patamares. No subsistema Nordeste, verificou-se desde maio de 2021 um aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. No entanto, a partir de outubro tem sido observada uma redução significativa da geração eólica. Por fim, o subsistema Norte, desde junho de 2021, observou-se redução gradual de geração hidráulica, mantendo-se estável a partir do mês de agosto, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. Contudo, nas últimas semanas observamos um aumento da geração hidráulica em função das afluências da região. Termino a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e volto a palavra para você, Hélio. Valeu, João Paulo, obrigado pela apresentação. A gente vai para o último intervalo aqui dessa reunião semanal de programação da operação e a gente volta para responder algumas perguntas que ficaram por ser respondidas nos blocos anteriores e eventuais perguntas desse último bloco de apresentações. Até daqui a pouco. Pessoal, estamos aqui para responder as perguntas que ficaram por ser respondidas nos blocos anteriores e as eventuais desse último bloco. A gente vai começar aqui com uma pergunta, vou juntar duas perguntas aqui, né? Eu vou juntar as perguntas do Caio Nepomuceno, da Ideal Energia, e do Bruno Belotti, da Vibra Energia Comercialização. Quem vai nos ajudar a responder essas duas respostas é o Diogo. Então, vamos lá. O Caio pergunta o seguinte: prezado, só olhar as restrições hidráulicas cadastradas por observar que existe um FSH de defluência máxima de 100 metros cúbicos por segundo no Serra da Mesa. Vocês poderiam explicar o motivo pelo qual esse valor não está sendo respeitado na operação? E junto com essa pergunta, mais ou menos na mesma linha, o Bruno Belotti diz o seguinte: boa tarde, no último bloco, o ONS acabou de responder que está modelando as recomendações operativas da resolução ANA 111/2021 para aproximar a modelagem da operação do sistema. Entretanto, durante a 11ª reunião da Sala de Crise da Bacia de Rio Tocantins de 2021, o ONS apresentou restrições eletromecânicas relativas à usina de Serra da Mesa, que impedem que ela turbine apenas 100 metros cúbicos por segundo, pelo menos até o dia 21/1 de 22, o que vem se confirmando nos dados verificados, nos quais a usina tem defluído constantemente acima dos 200 metros cúbicos por segundo. Qual o critério do ONS para decidir quando uma condição operativa deve ou não ser apresentada nos modelos? Por que os valores da resolução da ANA 70/2021 e a recomendação da resolução ANA 111/2021 continuam sendo modelados? Ele comenta aqui, defluências mínimas e máximas iguais a 100 metros por segundo, ao invés do que vem realmente sendo operado? Diogo, por favor, pode nos ajudar a esclarecer essas dúvidas do Caio e do Bruno? Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Caio e Bruno. Primeiro, vamos explicar um pouco o que está sendo essa operação de Serra da Mesa desde do dia 1º de dezembro, que iniciou a resolução da ONA 111. A gente esperava, né, que em 30 de novembro terminassem duas manutenções nos compensadores síncronos de Serra da Mesa, que seria possível operar a usina com uma máquina gerando parte do dia e 2 compensadores síncronos ligados. E na carga leve a gente operaria com 3 compensadores síncronos que manteria os limites na Norte-Sul, a gente não teria nenhuma penalização de limite na Norte-Sul. No dia 1º, essas duas manutenções dessas duas máquinas não voltaram, né? Então, a gente manteve a operação com 2 unidades geradoras e um compensador síncrono.
violando esses 100 metros cúbicos, né, para não perder limite e não acarretar uma diminuição da geração vinda do norte, né, nesse fluxo. A partir do dia 3, um dos compensadores síncronos voltaram, né, então a gente conseguiu diminuir a geração, e no final de semana a gente desceu um pouco mais essa geração de Serra da Mesa no último final de semana, para até que a gente não estava usando esse limite da Norte-Sul. Ao longo dessa semana, a gente precisou voltar a geração de Serra da Mesa, aumentar um pouco por causa do nível de Canabrava, que precisava atingir um nível para começar a operar a Serra da Mesa em 100 metros cúbicos. Essa operação durou até ontem, e a partir de hoje a gente está fazendo o despacho já compatível com a resolução, com os 100 metros cúbicos, né? Tentando atingir essa meta, e violaremos em casos bem extremos, né, que a gente precise aumentar essa penalização de mínima aí que agora a gente está tendo aí na Norte-Sul. Tá? Esse prazo inicial, como o Bruno comentou, que é de 21 de janeiro, era o prazo que o agente tinha nos dado para o término da manutenção do compensador 5. Eles acabaram ocorrendo antes do que o prazo que tinha sido dado, né? Por isso que a gente por isso que viabilizou essa operação que a gente começou a fazer no dia de hoje, né? Na madrugada de hoje. E a modelagem em si, nos modelos, a gente preserva a modelagem do documento que foi colocado pelo agente, né? Já que existe esse FSARH e o próprio informe da bacia, né? Mantemos essa modelagem, visto que o próprio DCN não enxerga essa operação com compensadores síncronos, né? Então, não seria possível modelá-las. Seria isso, Hélio. Diogo, obrigado por esses dois primeiros esclarecimentos. Por favor, para ficar mais um pouquinho com a gente, para também esclarecer a dúvida, a pergunta do Rômulo Camargo, da Copel. Ele diz o seguinte: boa tarde a todos, o ONS vem operando o reservatório de Tucuruí de forma diferente indicado no DECEM. O modelo tem indicado um deflacionamento maior do que o praticado pelo operador. Considerando que o subsistema norte possui boas previsões de vazão e que ao final do período chuvoso ela verte, e que o risco à demanda instantânea em 2021 já está afastado, qual o motivo dessa operação? Diz que a impressão dele é que está se operando assim para manter a segunda fase de Tucuruí disponível. Caso seja isso, essa exceção não deveria estar representada nos modelos? Diogo, por favor. Boa tarde, Rômulo. A operação que a gente está realizando em Tucuruí, a gente estava gerando o máximo disponibilizado pelo agente até dia 31 de dezembro. Do dia 1º até o dia 5, nós reduzimos a geração, justamente para não perder a segunda fase da casa de força, né? Da casa de força 2, perdão. E a partir do dia 6, com as afluências observadas, nós aumentamos novamente a geração para o máximo disponibilizado pelo agente. Tá? Aí, gostaria até de pedir, Romulo, se pudesse mandar para o Central de Relacionamentos o dia que você está observando esse desvio, tá? Porque nesses dias o despacho não foi, pelo menos não conseguimos encontrar tanta variação, a não ser de produtividade nos demais dias, né, que pode haver um descasamento do que o agente está disponibilizando de geração máxima e o que é modelado no IDRI. Tá? Como prática, né, o que a gente modela na casa quando a gente perde a casa de força, né, essas 7 máquinas da casa de força 2, 7 ou 8, né, é a retirada delas do modelo em si, né, como a gente praticou ano passado. Né? Mas não existe nada previsto para a gente modelar esse comportamento específico, e podemos estudar também. Obrigado, Hélio. Valeu, Diogo, obrigado pelos esclarecimentos. 3
perguntas, né? E agora a gente vai para a última pergunta, né, dessa reunião semanal. Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é a Diana. A pergunta é do Alessandro Dutra, tá? Petrobras. E ele pergunta o seguinte: boa tarde. Com os níveis de AR tão baixos no mês, os resultados do modelo não estão muito otimistas? Não seria o momento de alterar o peso dado aos níveis atuais de armazenamento e reduzir a da previsão de afluência? O despacho por GE mostra que o modelo não está adequado à realidade da operação. Diana, você pode tentar ajudar a esclarecer essa dúvida? Boa tarde novamente, Hélio. Boa tarde, Alessandro. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Então, eu inicio respondendo só que o ONS está com várias frentes de trabalho no sentido de estudar e entender melhor como fazer as representações do modelo de forma a gente ter uma aproximação maior da operação. Sendo que sempre a gente gosta de dar aquela ressalva, né, de que a gente não pode mudar o processo de uma hora para outra, dado que a gente tem todo um arcabouço regulatório por trás, que tem todos os processos que a gente tem que seguir, então nenhuma mudança é imediata. Eu ressalto aqui também que na reunião do PMO de dezembro, na reunião do PMO há 2 semanas atrás, no PMO de dezembro, a gente deu um comunicado também falando sobre o comitê técnico do PMO-PLD, que foram criados 5 grupos de trabalho de caráter permanente, e o objetivo desses grupos é a gente trazer uma maior aproximação dos resultados dos modelos, tanto de planejamento quanto de programação, para trazer uma realidade próxima à realidade operativa do sistema. Então, dado todas esses grupos que estão, essas frentes que o ONS está participando, possivelmente aí nos próximos anos a gente vai ter algumas novidades, lembrando que a gente tem todo aquele arcabouço regulatório por trás e tudo mais. Em relação à sua resposta a isso, então vou aproveitar também e fazer o reforço mais uma vez da pesquisa anual de satisfação do ONS. O prazo de resposta é hoje e a gente conta aí com a colaboração de todos os agentes, que a participação de todo mundo é fundamental para que o ONS aí aprimore o relacionamento com todos vocês. É isso, obrigada, Hélio, volto a palavra contigo. Obrigado, Diana. Como eu tinha dito anteriormente, a Diana respondeu a penúltima pergunta, peço desculpas, né, e ficou aqui ainda por responder, né, eu esqueci, foi uma falha minha, a pergunta do André Duque, da Comerc. Ainda bem que o Diogo está por aqui, ele vai nos ajudar a responder essa pergunta também. Ele diz o seguinte: prezado, boa tarde, o ONS planeja atingir o nível meta da curva de depressionamento do reservatório da UHE Tucuruí para o final deste mês. Diogo, obrigado por ter me corrigido e, por favor, pode nos ajudar a responder essa pergunta? Obrigado, Hélio. Boa tarde, André. André, a curva de referência que posta na nota técnica, ela considera o pior dezembro do histórico, né? Por isso que ela está chegando lá nos 10% no final do ano. E não é o pior dezembro que nós estamos verificando. Então, a gente pretende continuar despachando o Tucuruí com a máxima disponibilidade, né? E observando as afluências, a gente vai ver qual o volume útil que a gente vai chegar aí no final do ano. É isso, Hélio. Muito obrigado por ter me lembrado dessa pergunta. E com essa última resposta do Diogo, a gente encerra aqui, né, essa reunião semanal de programação da operação do dia 10 de dezembro. Provavelmente eu não vou mais encontrar vocês em nenhum fórum, né? Não sou eu que vou apresentar a parte de clima do PMO esse mês, então eu aproveito a oportunidade, né, para desejar a todos boas festas, né, e 2022 com bastante saúde, e talvez não normal quanto anteriormente, né, antes da pandemia, mas, se possível, já tendendo a uma volta mais normal possível, né? Ou ao melhor, ou ao mais novo normal possível, né? Então, de novo, boas festas a todos, bastante saúde, e a gente se encontra no ano que vem. Valeu, pessoal. Boa tarde.